Luiz Magno, Pirula, do ponto de vista biológico, o que seria do Homo sapiens se outras espécies humanas ainda existissem? Ele seria Homo sapiens. Ué. Eu faço essa pergunta com muita frequência. Para começar, que pelo histórico da nossa espécie mesmo, seria muito difícil que alguma outra espécie tivesse sobrevivido. A menos que fosse em alguma ilha muito, muito inacessível. E mesmo que tivesse uma ilha muito, muito inacessível, dificilmente teria sobrevivido à etapa de colonização, né, das grandes navegações de 1500. Então, se você não tivesse uma ilha lá no meio do Pacífico que ficou um grupo de denisovanos que foi de barco ou de, sei lá, ou foi um grupo de ou homo floresienses lá na Indonésia, alguma coisa assim, se isso ainda existisse, provavelmente quando tivesse o contato com europeus, espanhóis, com portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses, teria sido massacrados e não existiria mais nenhum vivo. A gente teria, no máximo, relatos, né, um pouco mais... Né, a gente teria, pelo menos, as descrições feitas. E talvez, sei lá, esqueletos completos e coisas assim que indicariam um pouco mais de informação para nós. Mas duvido que esses indivíduos estariam vivos. Tá? Provavelmente seriam massacrados, como assim o foram muitos povos da nossa própria espécie, na África, nas Américas principalmente, na Oceania. Então, tipo, não teria por que eles terem um destino diferente. E, talvez, se você teve zoológicos que expuseram africanos e indígenas e aborígenes, certamente essas pessoas de outras espécies, né, porque a gente já pode chamar de humano, né, esses humanos de outras espécies também seriam expostos em zoológicos por muito tempo. Talvez, se alguns deles sobrevivessem nos zoológicos, talvez fossem expostos até pouquíssimo tempo atrás, mas eu ainda acho que eles iriam morrer, provavelmente. Vamos lá. Tiago. Se seus átomos seguem criando vida após de mim, o que é morrer? Seria a morte apenas uma troca da forma da eterna dança da matéria? Cara, a morte é bem definida, cara. A morte é quando o seu organismo para de ter metabolismo, para de ter funções fisiológicas. Isso é morte. Átomos não são vivos. Então a morte é muito objetiva. E ela é a morte de um indivíduo, né? No caso dos indivíduos como um todo. Se você estiver falando de células que não morrem e geram novos indivíduos, tipo, sei lá, uma esponja, uma planta, que você pode tirar algumas células e elas viram outra coisa, aí a gente pode não estar falando de morte no sentido biológico. E aí a gente pode dizer que, sei lá, a Henrietta Lacks, que serviu de modelo para as primeiras culturas de células, que ela está viva até hoje. Porque, afinal de contas, as células dela estão vivas até hoje. Então, nesse aspecto, se você quiser dizer isso, a gente pode dizer que, biologicamente falando, a Henrietta Lacks não morreu. Mas do ponto de vista de indivíduo, do ponto de vista como indivíduo, Henrietta Lacks morreu lá em 1960 e pouco. Porque a consciência dela deixou de existir, deixou de acontecer, entendeu? E o organismo dela deixou de exercer as funções metabólicas que um organismo de Homo sapiens deveria estar exercendo. Então a morte é muito objetiva. Né? Se os meus átomos, depois que eu morrer, entrarem na cadeia orgânica e formarem ali um outro indivíduo, é uma outra vida, não sou eu. Eu não sou eterno. Meus átomos são.